paz do Senhor para todos os irmãos, para mais uma gravação que nós queremos trazer aos irmãos do Apocalipse. E agora hoje nós estaremos meditando sobre os 7 selos do livro do Apocalipse. Será muito importante nós aprendermos essa parte do Apocalipse. Nós observamos aqui, meus irmãos amados, já nesse primeiro painel, nós observamos que esse livro representa a história da igreja de Deus através do século. Ao profeta João apresenta um livro selado com 7 selos. Eles contêm 7 capítulos que representam um período pelo qual o povo de Deus passaria. Ele apresenta mensagens que levam à redenção da terra, como nós encontramos no livro de João, no capítulo 3 e o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós observamos esse livro selado com 7 selos. Estava ali à destra do trono do Pai. Mas quem era digno de pegar esse livro? Quem é digno de abrir esse livro que estava ali ao lado do trono do Pai? Então tudo isso nós vamos meditar agora na palavra do Senhor nosso Deus. Nós queremos observar aqui, neste momento, observamos aqui, irmãos, que no capítulo 5 e versículo 1, e vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse 5 e versículo 1. Este livro, irmão, selado com 7 selos, que estava ao lado do Pai, é o livro da redenção da humanidade. Se não houvesse alguém para tomar esse livro e abrir os seus 7 selos, então nunca viria a redenção para a humanidade. Mas ali agora, nesse momento, João, o apóstolo João, que foi arrebatado até o céu, e ali Deus estava mostrando para eles as coisas que haveriam de acontecer. Então nós observamos esse livro selado, é algo que está por acontecer. Primeiramente, a igreja vai ser arrebatada ao céu, e lá no céu, nessa grande reunião que vai ter com a igreja e com os anjos, os querubins e serafins, naquele instante, então, vai aparecer quem vai ser digno de pegar esse livro e abrir o livro selado com 7 selos. Então o apóstolo João viu o Pai ali assentado no trono, e ao lado do Pai estava um livro selado com 7 selos. E esses livros selados, ele precisava ser aberto, porque é o livro da redenção de toda a humanidade. Então nós observamos aqui também, nessa próximo aqui painel, no versículo 2 do capítulo 5 de Apocalipse, e vi um anjo forte que clamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Nós observamos aí o arcanjo Gabriel. Nesse instante, o arcanjo Gabriel, ele colocou-se em pé e apontou para o livro. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Essa mensagem soou. Ela soou no céu. Quem é digno de abrir o livro da humanidade? Quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? O arcanjo Miguel fez esta declaração ali, naquela grande reunião que vai ter no céu. Essa reunião ela vai acontecer, mas vai apresentar quem vai ser digno para abrir esse livro e desatar os seus 7 selos. Nós observamos aqui
no versículo 3 do Apocalipse 5, e ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem de olhar para ele. Apocalipse 5 e versículo 3. Então agora, nesse momento, então, estamos com um problema sério. A redenção da humanidade está em jogo. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E agora foi feito o levantamento, ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem de olhar para ele. Apocalipse 5 e versículo 3. Então, agora nessa reunião no céu, todos ficaram parados, porque para tomar o livro e desatar os seus selos, haveria de ser alguém que tivesse como comprar esse livro, comprar a redenção da humanidade. A humanidade precisava de um redentor, precisava de um remidor, a humanidade precisava de um salvador. E foi observado que ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, era digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Apocalipse 5 e versículo 3. Mas nós observamos então, aqui no próximo episódio, então naquela oportunidade, o apóstolo João, que estava recebendo a revelação de Deus, então nós observamos no versículo 4 do capítulo 5 de Apocalipse, e eu chorava muito. O apóstolo João, que estava recebendo a visão, começou a chorar. E agora, quem que vai fazer a redenção da humanidade? Ele chorava muito. Então observa que João, o apóstolo amado que escreveu o Apocalipse, no céu, chorando. Então nós observamos aqui, eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. Apocalipse 5 e versículo 4. Então o apóstolo João começou a chorar. Nós observamos aí o apóstolo João no céu chorando, porque não foi achado ninguém digno, nem na terra, nem no céu, e nem debaixo da terra, em lugar nenhum. Havia alguém para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, o apóstolo João chorava, de onde virá a redenção da humanidade. Então, nós observamos na palavra de Deus, no próximo versículo, nós observamos aqui, no próximo versículo da palavra de Deus, no versículo 5, Apocalipse 5 e 5, e disse-me um dos anciãos: não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então nós observamos então que o apóstolo João, naquele momento, começou a ver uma alegria no seu coração, que um dos anciões, dos 24 anciões, bateu nas costas de João e disse: não chores mais, olha lá no meio do trono, olha lá o leão da tribo de Judá, ele está no meio do trono, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele é a raiz de Davi, ele venceu. Se tratava de Jesus, que veio ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio ao mundo, veio como Filho de Deus, e ali, sem pecado, ele viveu nesse mundo, nasceu de Maria, da Virgem Maria, sem ter o contato de homem. Ela deu a luz a Jesus sem ter o contato de homem. Ela teve contato com José, mas depois que Jesus nasceu, ela teve, Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo, quando ela aceitou pelo anjo Gabriel, que falou para ela, se ela aceitasse nascer dela o Salvador do mundo,
Quando ela aceitou, então ela foi tocada pelo Espírito Santo. E Jesus se fez carne. Deus se fez carne. Jesus se humanizou no ventre de Maria e veio ao mundo como filho do homem e viveu até a idade de 33 anos, sem pecado. E depois ele foi crucificado e no terceiro dia ele ressuscitou de entre os mortos. E subiu e assentou à destra da majestade de Deus nas alturas. Então, quando ele estava sentado lá, na destra da majestade nas alturas, lá estava ele, ao lado do trono do Pai. Então, um dos anciãos falou para João: João, não chores mais. Olha lá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então nós observamos aí na palavra de Deus que somente Jesus, que veio ao mundo, ele veio, morreu na cruz do Calvário e pagou um alto preço, derramando o sangue dele no Calvário para nos comprar. E nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então nós observamos aí que ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Isso é algo extraordinário que somente Jesus poderia fazer isso. Somente alguém que pagasse o preço pela humanidade. Jesus veio e comprou a humanidade. Ele comprou a humanidade. Estavam todos nós condenados. Romanos 3:23, porque todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Não havia salvação para nenhum de nós. Desde Adão, desde a fundação do mundo, todos nós estávamos perdidos. Mas Jesus veio para comprar com a redenção do sangue dele. Então Deus se humanizou e derramou o sangue dele na cruz do Calvário e ressuscitou como um santo de Deus, sem pecado, e subiu e assentou à destra do Pai. Então aquele sangue que Jesus derramou no Calvário, sem pecado, sendo ele Deus, é o sangue puro dele, é que foi o resgate da humanidade. Então hoje todas as pessoas que aceitam a Jesus, aceitam o sacrifício vicário de Cristo no Calvário, recebe a redenção, recebe a salvação, os seus pecados são perdoados. O seu nome é escrito no livro da vida no momento que você aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício dele é para toda a humanidade. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus têm o direito dessa salvação gloriosa. Então, por isso, amado e querido irmão, você que está nos ouvindo, é preciso olhar para a cruz, é preciso olhar para o Calvário, é preciso observar esse preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue carmesim para nos salvar. E Jesus, nós observamos no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos os que creem em Jesus recebem o perdão dos seus pecados e têm a vida eterna. Então se você quer receber a salvação da vida eterna, saiba que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus Cristo também é a porta. Ele é a porta da salvação. Então tudo se engloba em Jesus. Então por isso que ele, como leão da tribo de Judá e como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Nós observamos então, no próximo episódio, nós observamos aqui então agora, nós observamos o apóstolo João, do capítulo 5, versículo 6, e olhei e eis que estava no meio do trono, e no meio dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como que se havia sido morto, e tinha 7 pontas, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Apocalipse 5 e versículo 6. O que nós entendemos aqui na palavra de Deus?
nós observamos que o apóstolo João, ele olhou e viu o trono de Deus. E no meio do trono de Deus, e no meio dos anciãos, e no meio dos querubins, ele viu ali o Cordeiro de Deus. Por que ele viu Jesus como o Cordeiro de Deus? Porque ali estava o Cordeiro de Deus, os sinais que Jesus foi morto na cruz do Calvário. O sinal da sua mão está lá, o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Foi ele que morreu na cruz para nos salvar. Então, por isso que aquele ancião falou para ele, olha no meio do trono e você vai ver lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. E ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, por isso, meus irmãos, amados e queridos irmãos, nós observamos aí o trono de Deus. Nesse trono de Deus, é o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Nós observamos que o trono do Pai e o do Cordeiro estão aí, todos juntos. E no meio do trono foi que ele viu o Cordeiro de Deus, entre os animais, entre os querubins e entre os 24 anciões e todos os anjos que ali estavam. Então, nós observamos o Apocalipse 5 e versículo 6. Um cordeiro como que havia sido morto e tinha 7 pontas. Essas 7 pontas falam do poder de Jesus. O poder de Jesus tem um poder sobre toda a terra. E 7 olhos de Jesus que ele vê tudo. Jesus está vendo tudo. Eu quero dizer para você que nada passa diante de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a segunda pessoa da Trindade de Deus. Todas as coisas na criação de Deus, quando nós observamos Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quando fala Deus, nós vemos aí a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Criador de tudo. Então tudo passou pela mão de Jesus. Jesus, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. O Pai Santo, o Pai Celestial, projetou todas as coisas. Tudo foi projetado pelo Pai. Mas quem criou tudo foi Jesus. E quem deu vida a tudo que foi criado, o Espírito Santo. Então, a Trindade de Deus, quando se fala Deus Criador, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são a Trindade divina, criacionista de todas as coisas. Então, tudo passou pela mão de Jesus. Tudo passou pela mão do Pai. E tudo passou pela mão do Espírito Santo. Isso é importante. Aleluia. O Pai fez o projeto e passou o projeto na mão de Jesus. Jesus executou a obra de todo o projeto criado. E agora o Espírito Santo pega e dá vida a toda a obra criada de Deus. Então, quando se fala na pessoa de Deus, você está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tudo passou pela mão do Senhor Jesus. Quando nós observamos nesse quadro aí, que ele se apresentou como um cordeiro, como que se havia sido morto. Por quê? Porque nele havia os sinais da cruz estavam nas suas mãos. Era um cordeiro como que se havia sido morto. E tinha 7 pontas. Pontas fala dos poderes de Jesus. E 7 olhos fala do seu poder de olhar. Nada se escapa do olhar de Jesus. Por isso que você, se você quer se salvar, deva entregar sua vida a Jesus e Ele vai salvar, escrevendo o seu nome no livro da vida. Mas se uma pessoa negar o Senhor Jesus, então poderá perder a salvação, porque somente Ele é o Salvador. 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Quando Jesus partiu para o céu, que Ele chegou ao Pai, Ele mandou o Espírito Santo. 10 dias depois, quando ele estava ali no Pai, no trono do Pai, ele enviou o Espírito Santo, como nós observamos, que são os 7 olhos de Deus, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Então, os 7 olhos de Jesus é o Espírito Santo enviado sobre toda a terra. Então, tudo ele se enxerga através do Espírito Santo.
Então o Espírito Santo hoje está na terra, fazendo a obra nos corações. Quando você aceita Jesus, quem perdoa os pecados é o Senhor Jesus, mas quem faz a obra do perdão é o Espírito Santo. É Ele que vai entrar na sua vida, Ele que vai lavar você no sangue do Cordeiro. Então por isso é importante que você aceite a Jesus como Salvador. Creia na mensagem da cruz e você também receberá a salvação de Deus. Nós observamos mais aqui um outro quadro. Nesse quadro aqui, quando Jesus levantou do seu trono e veio e tomou o livro da destra da que estava sentada no trono. Apocalipse 5 e versículo 7. Então ele, como digno, que foi morto no Calvário, ele é digno de abrir o livro, ele é digno de tomar o livro e abrir os seus 7 selos. Isso quer dizer que toda a redenção da humanidade foi entregue nas mãos de Jesus. Eu quero dizer para você que a redenção da humanidade está na mão de Jesus. Não adianta você pular por outro caminho. Não adianta você tentar subir pelo muro, pela janela ou por outra porta. Mas somente Jesus tem a redenção. Somente Jesus tem o perdão dos seus pecados. Se você quer salvar a sua vida, quer receber o perdão dos seus pecados, é Jesus Cristo. Só Ele. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário para dar salvação para você. Então, se você quer receber o Senhor Jesus, então realmente você vai fazer o maior passo da sua vida. Procura uma igreja evangélica, procura um pastor, pergunta sobre a Bíblia, sobre Jesus, e você vai ter as informações reais da salvação que está na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então somente Ele é digno e veio e tomou o livro da destra daquele que estava sentada no trono, porque Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Louvado e glorificado é o nome de Jesus. O que levou Jesus a ser digno de tomar esse livro? O que levou é que toda a humanidade estava condenada. Toda a humanidade estava condenada. E Ele veio e morreu na cruz do Calvário, e com o seu sangue Ele nos comprou. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, porque Jesus é Deus, e Ele morreu, e o sangue que Ele derramou foi o sangue inocente. Jesus nunca pecou, nunca houve engano na sua boca. Então Ele inocente veio e morreu como um cordeiro mudo, e ressuscitou no 3º dia, para que nós também possamos ressuscitar com Ele e ter a vida eterna. Nós observamos aqui então, agora, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheio de incenso, que são a oração dos santos. Apocalipse 5 e versículo 8. No momento em que o Cordeiro pegou o livro, então todas as autoridades divinas, todos aqueles que estavam no céu, então se levantaram e prostraram diante do Cordeiro, e ali lhe ofereceram uma adoração. Eles adoraram o Cordeiro, dizendo que Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque com o seu sangue compraste para Deus povos, língua, tribos e nações. Então todos os seres celestiais, todos os querubins, todas as autoridades, anjos, adoraram a Jesus, reconhecendo que somente Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando nós observamos aí os querubins se prostrando diante do trono e adorando a Ele na beleza e santidade, porque agora o livro realmente da humanidade, resgate da humanidade, está na mão do Cordeiro de Deus. Nós queremos observar também, irmãos, então, que o Cordeiro de Deus, somente Ele é digno. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, para a salvação nossa, Ele se apresenta como o Cordeiro de Deus. E mais, como aquele que se assenta no trono, então Ele apresenta como o leão da tribo do Judá.
Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Senhor do céu e o Senhor da terra. Então tudo está nas mãos de Jesus. Aceite Ele como Salvador. Nós observamos também este outro versículo da palavra de Deus. Digno és, nós observamos aqui, e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Louvor da igreja ao Cordeiro, Apocalipse 5 e o versículo 9. Nós observamos que nesse momento aí a igreja, ela já foi arrebatada por Deus. No capítulo 4, nós falamos no vídeo anterior, o arrebatamento da igreja, e agora o arrebatamento da igreja está nesta reunião. E nesta reunião agora, toda a igreja prostra diante de Jesus, jogando suas coroas nos pés do Senhor e adorando e cantando um louvor. Nós observamos aqui que a igreja vai cantar: digno és, Senhor, de tomar o livro e de abrir o seu 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, povos e nações. Então é um momento que nós vamos estar ali glorificando ao nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós fomos comprados pelo sangue dele. Como nós observamos nessa escrita, nesse versículo 9, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, Jesus Cristo, com o sangue dele que foi derramado no Calvário, ele veio salvar todos os povos. Não importa de que nação você é. Povos, tribos, língua, nações, não importa. Se rico ou pobre, grande ou pequeno, ele morreu para salvar todos. A única coisa que é preciso é aceitar esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Todos aqueles que aceitam o sacrifício do Senhor Jesus, então recebe a salvação, recebe perdão dos pecados, e o seu nome está escrito no livro da vida, e você também vai entrar na área da redenção que Jesus fez. Mas se uma pessoa não aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, ele continua no mesmo pecado que veio desde o princípio do mundo. Ele está no pecado. Mas se ele aceitar Jesus, então ele recebe o perdão dos seus pecados, e ele também é comprado pelo sangue de Jesus, recebe a salvação. Como todos que aceitaram Jesus, a salvação é para todos os que crêem na pessoa bendita de Jesus. Observamos então, agora aqui, os anjos, e eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e olhei, e era o número deles, milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno és o Cordeiro de abrir, que foi morto, de abrir o livro, de receber poder, riqueza, glória, força, honra e glória, ações de graça. Apocalipse 5, 11 e 12. Então nós observamos aqui todos os anjos que estão no céu, milhões e milhões, eles adoram o Cordeiro, porque somente o Cordeiro de Deus é digno de honra, de glória, de majestade e de poder. Então por isso nós queremos passar para os irmãos que esse capítulo 5, versículo 11 e 12, mostra que esse livro de 7 selos é a redenção da humanidade. E há uma alegria total no céu. Todos os anjos, todos os seres que estão no céu, alegre, porque Jesus é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Nós observamos também, nesse próximo vídeo, nós observamos aqui, então, e eu vi a toda criatura que está no céu e da terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nela há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja dada ações de graças,
honra, glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 5 e versículo 3. Então nós observamos aqui que todos os seres angelicais do céu, na terra, debaixo da terra, no mar, todos sejam dados ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre ao Senhor Jesus, porque somente Ele é digno de honra, de glória e de poder. Nós observamos aqui, então, nessa conclusão, e os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões diziam amém, e prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Apocalipse 5 e versículo 14. Então aqui, nessa conclusão, nós observamos aí os querubins, os arcanjos, os serafins, todos prostrando e adorando ao Senhor, dizendo amém, que assim seja o Cordeiro digno de honra, de glória, de majestade e de poder. Então, fica esta mensagem para todos os irmãos e saiba que Jesus é o Senhor e somente Ele é digno de glória, de honra e de poder. E se você quer também receber a salvação junto com esse resgate da humanidade que Jesus fez na cruz do Calvário, então creia nos seus feitos, creia no seu sacrifício e você também terá a vida eterna. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, abençoa todos que ouviram essa mensagem. Pai, que o Senhor possa entrar, Jesus, nos corações e salvar pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Salva, Senhor, cura e liberta as pessoas, que eles possam encontrar a vida eterna através da sua palavra, através do seu sangue que foi derramado no Calvário. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.